Oi gente, hoje eu finalmente estou aqui para falar com vocês sobre o primeiro episódio da segunda temporada da série do Chuck. O tempo passou, gente, muito rápido, pelo menos pra mim, né? Parece que foi ontem que eu tava fazendo vídeos aqui falando da primeira temporada de Chuck. E agora a segunda temporada já começou. E gente, eu tô muito no hype, inclusive tô usando uma roupa, né, que eu acho que não dá pra ver direito no vídeo. Mas aqui, como vocês podem ver, né, é uma camisa de A Noiva de Chuck, né? Então a gente tem aqui o Chuck e a Tiffany, né, do filme lá dos anos 90. Eu amo esse filme, né, e eu quis vir aqui uniformizado, né, pra fazer esse vídeo da segunda temporada de Chuck, porque eu tô muito feliz. E também eu queria, né, pedir desculpa pra vocês por eu não ter feito mais conteúdos de Chuck aqui no canal, né, especialmente nas últimas semanas. Eu sei que lançou também um segundo trailer dessa temporada nova, né, com novas imagens, novos momentos, assim, de Glenn e Glenda, que eu queria muito comentar com vocês. Mas acontece, né, talvez algum de vocês não estejam sabendo, caso vocês assistam apenas os vídeos de Chuck e não acompanhem todo o meu canal. Mas basicamente, né, gente, eu me mudei, eu não estou mais no Brasil, eu estou morando no Canadá, né, eu vim pra Toronto, tô fazendo um intercâmbio. E nesses primeiros meses meus aqui, eu tô numa casa, né, dividindo uma casa com outros estudantes, né, e por causa disso, a minha rotina ficou um pouco diferente, né, eu não consegui fazer os vídeos na frequência que eu fazia antes, né, e na quantidade que eu fazia antes. Então, por causa disso, alguns conteúdos aqui no canal estão um pouco atrasados, né, nesse meu início aqui da minha vida em Toronto. Eu ainda tô terminando o meu primeiro mês, né, eu vou completar um mês que eu tô em Toronto agora, essa semana, né, então assim, foi muita novidade, muita coisa nova. Por causa disso, eu não fiz tantos vídeos quanto eu queria. Mas agora, né, eu já tô conseguindo me organizar melhor, né? Então agora tudo vai voltar ao normal, né? E vai ter vídeo aqui no canal toda semana falando sobre episódio novo de Chuck. Mas enfim, né, agora que eu já fiz essa introdução, vamos lá falar do episódio. Esse episódio já começa, né, relembrando um pouco pra gente do que aconteceu na primeira temporada e continua diretamente daquela cena, né, maravilhosa que a gente tinha o Andy no caminhão, né, e a boneca Tiffany com uma arma ali apontada pra ele, e lá atrás vários Good Guy Dolls, né, que o Chuck tinha conseguido possuir todo um exército de bonecos. A gente já começa o episódio tendo a continuação dessa cena e foi um início, gente, muito maravilhoso e muito eletrizante, né. Eu amei rever a boneca da Tiffany, né, porque eu amo ela, como eu falei, né, tô até com a camisa aqui, gosto muito dessa personagem, gosto muito do visual dela. É claro, assim, que toda vez que os bonecos reaparecem, né, no novo filme, ou nesse caso, né, numa nova temporada, sempre tem uma pequena mudançazinha no design, né, então o design dela não está exatamente igual, assim como também o design dela mudou um pouco, né, de A Noiva de Chuck para o Filho de Chuck. Aqui também tem uma mudadazinha, mas de modo geral, eu acho que a boneca continua maravilhosa, né, gente, meu sonho é ter essa boneca, amei ver a cena dela, né, e eu amei também ver vários Chucks despertando, né, lá na parte de trás do caminhão, e todo mundo se juntando pra lutar contra o Andy, né? Porque o Andy, ele acaba dando um tiro, matando a boneca Tiffany. E os bonecos do Chuck, no primeiro momento, eles estavam meio confusos, eles não estavam reconhecendo quem era a Tiffany, também não estavam reconhecendo quem era o Andy, né? Porque a gente tem essa questão de que a memória do Chuck, né, quando ele divide a mente dele entre vários bonecos, né, entre várias coisas, nem sempre a memória e o pensamento de cada um é igual. Eles acabam tendo certas diferenças, então por causa disso, vários dos bonecos, né, eles não estavam se ligando exatamente o que é que estava acontecendo ali, mas então eles começam a perceber, eles lembram que é o Andy, que foi a Tiffany, enfim, e aí eles acabam se juntando pra tentar matar o Andy, né, então acaba que o Andy, ele vai e se joga lá, né, ele joga o caminhão de um penhasco. E tudo dá a entender, né, que acabou rolando ali uma morte, que o Andy morreu, enfim. Mas eu acho que o Andy não morreu, né, eu acho que provavelmente eles fizeram isso só pra nos primeiros episódios a gente não ter a presença do Andy. E depois, aos poucos, a gente vai ver que tanto o Andy quanto também a Kyle estão vivos, né. Eu não acho que a Kyle morreu, não. Eu acho que a forma como eles lidaram com esse tema nesse episódio, pra mim, acabou confirmando, né, que os dois estão vivos, sim. Mas deve demorar um tempo até eles voltarem a aparecer nos episódios. Depois que a gente tem essa abertura, né, do Andy, a gente acaba acompanhando o Jake e o Devon, né? A gente vê que depois que basicamente a família dos dois, né, todo mundo morreu, eles têm que morar agora com uma foster family. E o Jake, ele tá se despedindo do Devon, né, porque a foster family dele tá ali, né, pra levar ele. E a gente já começa aí vendo, né, gente, o novo irmãozinho do Jake, né, que nessa foster family eles também tem um outro menino, né, que foi adotado ali, que tá sendo cuidado por essa família. E o menininho é muito fofinho, né, e a gente vê que ele criou um laço de amizade muito forte com o Jake, né, e eles gostam de ficar brincando de uma coisa assim, né, do Jake ser o Batman e ele ser o Robin. Então, logo nesse momento, gente, eu já achei essa criança muito fofíssima, adorei, sabe, me lembrou inclusive o Andy, lá nos primeiros filmes, né, o Andy também era uma criança muito fofinha, né, então eu amei ter esse personagem, né, e
a despedida do Jake e do Devon foi bem emocionante, né, gente? E também é muito legal a gente relembrar, né? Como fazia tempo, assim, que eu não tava revendo a série do Chuck, eu meio que tinha perdido, assim, na minha memória o impacto que é a gente ter essa representatividade LGBT tão bem feita dentro dessa série, né? É claro que eu sabia que isso acontecia, né? Até porque eu já vi a primeira temporada toda. Mas como fazia um tempão, assim, que eu não tava revendo o filme do Chuck, ou fazendo conteúdo de Chuck, isso meio que ficou adormecido na minha mente, né? Então quando eu assisti e vi, né, logo no início do episódio a gente já começar a ter a relação deles, né, sendo bem trabalhado. Eles, assim, têm aquela dificuldade de se separar. E depois, né, quando o Jake já tá no carro, que o Devon grita o nome dele, né, e o Jake sai do carro e os dois se beijam na rua. É muito legal, é muito incrível, né, a gente ter tanta representatividade LGBT dentro da série do Chuck, né, dentro dessa franquia. Acho muito maravilhoso, achei esse casal incrível, né, e falando em representatividade LGBT, eu também tô muito, muito ansioso pra ver Glenn e Glenda. Eles não apareceram ainda nesse primeiro episódio da temporada, né, mas a gente já sabe que eles vão aparecer no decorrer da temporada, então eu tô, assim, muito, muito ansioso pra ver essa dupla, né, esses gêmeos gender fluid, né, não binários. Estou muito, muito ansioso pra ver esses personagens, mas enfim, né, voltando para o Jake e o Devon, a gente vê ali sendo estabelecido que a partir de agora eles vão ter certas dificuldades, né, pra continuar juntos, porque eles agora têm vidas diferentes, né, vão estar em locais diferentes, eles não vão estar mais se vendo todos os dias, né, tipo na mesma escola, enfim, não vai ser a mesma relação que eles tinham antes. E a gente sabe, né, gente, que esse relacionamento, assim, à distância é uma coisa que é complicada e nem sempre funciona. É claro que tem casos em que tudo dá certo, enfim, mas também tem casos em que dá errado. Então a gente fica, né, naquela emoção, assim, naquela agitação, sem saber, né, se esse casal vai dar certo ou não. Depois disso, a gente vê, né, que se passaram 6 meses e eles mal se viram, eles estão bem distantes, né? O Devon tá muito triste com isso, porque ele tá se sentindo, assim, muito solitário. A nova família com que ele tá morando, né, são pessoas que não ficam muito tempo com ele, assim, não dá muita atenção pra ele fica muito tempo sozinho. E também ele não tem ninguém com quem conversar sobre todo o trauma que eles passaram na primeira temporada, né, lidando com o Chuck, porque a gente também fica sabendo que a Alex tá meio distante deles, né, ela tá lidando com os traumas dela de uma outra forma que já já eu comento aqui no vídeo. Já, né, enquanto isso, na vida do Jake, ele tá, assim, ele também não tem uma relação tão legal, assim, com sua foster family, né, o pai e a mãe não são tão próximos dele, mas ele tem aquela relação muito boa com o seu novo irmãozinho, né, e a gente vê eles fantasiados, né, de Batman e Robin, indo aproveitar o Halloween, né, pelo menos era o que o Jake planejava, até que começa coisas bizarras a acontecer, né, ele vai recebendo uma ligação, que a gente percebe que é a voz do Chuck, né, mas ele é meio abestalhado, ele não percebe na hora, ele fica lá falando no telefone. É uma cena até que me lembrou meio Pânico, né, que eu achei legal porque eu amo a franquia Pânico. E aí o Chuck fica conversando com ele, né, fica criando aquele climão de suspense, manipulando o Jake, até que ele começa a perceber que tem uma coisa errada, né, e aí depois o Jake e o Devon ficam falando juntos, né, com essa voz que tá ligando pra eles, e acaba tendo, né, uma chamada de vídeo em que eles estão vendo, né, o Chuck indo pra casa da Lexi, né, o Chuck, ele tá fantasiado, assim, feito um fantasma, né, com um pano em cima da cabeça dele, e a irmãzinha da Lexi acaba abrindo a porta pra ele, né, porque ele foi lá pedindo, né, doce de travessuras e pediu pra ir no banheiro. Ele falou que tava precisando ir no banheiro, e a irmãzinha da Lexi, né, inocente, a bichinha novinha, ela acaba deixando ele entrar, né, pra ir no banheiro sem perceber que é o Chuck. E lá dentro a gente vê que a Lexi tá se pegando com o menino da escola, né? Inclusive ela tava lindíssima com a fantasia dela, né? Eu achei o visual dela maravilhoso. Mas assim, apesar dela tá linda por fora, por dentro a gente vê que ela tá toda destruída, né, gente? A gente vê que ela tá se drogando bastante, né? Ela tá lá cheirando pola com o menino. E é uma coisa bem complicada, né? Mas eu achei bem interessante a série decidir abordar esse tema, né? E essa forma como ela tá lidando com o trauma dela. E eu já tô, assim, muito ansioso pra ver no decorrer da temporada ela aprendendo a lidar com esse trauma dela de um jeito mais saudável e mais positivo, né? Porque obviamente ela caindo nas drogas, ela só vai destruir a vida dela mais e mais, né? Então eu tô muito ansioso pra ver o momento em que ela vai ter essa virada na narrativa dela, né? Ela vai parar de usar essas drogas, mas obviamente é algo que vai demorar a acontecer, até porque a gente sabe que lidando com droga é uma coisa muito complexa, né? E eu espero que a série trabalhe isso muito bem. Então eu não quero que eles simplesmente resolvam de uma hora pra outra, né? Eu quero que isso realmente seja bem trabalhado no decorrer dos episódios e que a gente possa, né, ver o desenvolvimento dela se afastando aos poucos das drogas. E enquanto ela tá lá cheirando pó e se pegando com esse menino, o Jake e o Devon estão tentando ligar pra ela, estão tentando avisar pra ela que o Chuck tá na casa, né? Mas ela acaba ignorando o celular, né? Então o Devon, ele acaba ligando pra polícia e dizendo pra eles irem lá pra casa da Alex, né? Ele não explica direito o que é, mas a polícia acaba indo, eles acabam interrompendo. Nesse momento, gente, eu jurava que a polícia ia encontrar as drogas da Alex e ela ia ser presa, mandada pro internato, enfim. E que ia ser aí que ia vir aquela coisa, né, da igreja, lá do instituto, que a gente já tinha visto no trailer. Mas não, isso acontece nesse episódio, mas é em outra situação, né, outro contexto. Mas enfim, eu pensava que era nesse momento que ia acontecer. Eu pensei que a polícia ia pegar as drogas dela,
Mas não, a polícia não percebeu, eles realmente estavam ali pra proteger a Alex, né? Eles não estavam, investigando a casa pra ver se ela tava fazendo uma coisa errada. Ela foi tratada como vítima e eu achei isso legal, né? Que eles realmente estavam preocupados com ela. Ela acaba dizendo pro menino ir embora, o menino tava morrendo de medo de que a polícia descobrisse as drogas, né? Então ele saiu correndo, mas ela pediu pra polícia continuar ali com ela até a mãe dela voltar, né? Porque a gente sabe que ela tá muito assustada com essa situação do Chuck. Depois disso, a gente vê, né, que a irmãzinha dela tá fazendo a terapia, né, que a terapia fica a mãe e a irmã junto. Não sei muito bem como isso funciona, mas enfim, eles estão fazendo a terapia ali. A gente conhece uma nova personagem muito interessante, gente, que é aquela psicóloga ou psiquiatra, né, que é uma personagem que eu acho que ela vai ser muito importante no decorrer dessa segunda temporada, né? Ela tá falando ali sobre os traumas da irmãzinha da Alex, né? E que todo mundo acredita que foi o Junior responsável por todas as mortes que aconteceram na primeira temporada, né? O pessoal não sabe que foi o boneco, não acredita, enfim. Só a Alex, o Jake e o Devon sabem. E a irmãzinha da Alex também tem uma noção disso, né? Porque o Chuck acabou se comunicando com ela, enfim. Então ela sabe, mas meio que não tem ninguém confirmando pra ela, né? Então ela tá se sentindo quase como se ela fosse sendo feita de louca, assim. Porque todo mundo diz pra ela que não foi aquilo que aconteceu, que ela tá errada, que é a imaginação dela, que é o jeito dela lidar com o trauma dela, que na verdade foi o Júnior. Mas ela tá sentindo aquele negócio assim, não foi o Júnior, foi o boneco, e ninguém acredita nela. A Alex, obviamente, sabe que a irmãzinha tá certa, mas ela fica sem saber como dizer aquilo pra irmã e como ficar ao lado da irmã. Porque também, se ela disser em voz alta, não, foi o Chuck que matou, o povo vai dizer que ela tá doida. Mas aí nisso, né, essa psicóloga começa a dar a ideia de que a menina, né, ela precisa superar esse trauma dela com bonecos, né? E uma forma legal dela fazer isso e começar a lidar melhor com o trauma dela e aceitar que foi o Júnior que matou, não foi o boneco. Enfim, ela tem uma boneca nova, né? E tentar criar uma relação com essa boneca. E aí essa psiquiatra, né, ela fala que ela tem, ela colecionava bonecas, enfim, já faz tempo, não sei o que, desde o passado ela colecionava. E aí ela pega uma boneca, gente, que é a boneca Tiffany original. O nome da boneca não é Tiffany, né, obviamente, mas é a mesma boneca que lá no filme, né, A Noiva de Chuck, a Tiffany acaba pegando, ela compra uma boneca daquela pra ficar tirando o sarro do Chuck, né? Ela pega a boneca, coloca ali com ele, fala pra você casar com ela, não sei o que, fica tirando onda dele, ele numa jaulinha, né? Enfim, então é nesse momento que o Chuck se vinga dela, né? Ela tá na banheira, ele joga a televisão na banheira, mata ela e faz o ritual pra colocar a Tiffany dentro daquela boneca. Aí depois é que a Tiffany, ela bota maquiagem, né? Ela, tipo, faz a tatuagem dela, né? No peito, que ela tem aquele coraçãozinho, né? Ela pinta o cabelo de loiro, então tem toda aquela transformação. Mas a boneca original que ela possui é aquela boneca, né, vestida de noiva, de cabelo preto e olhos verdes. E é exatamente essa boneca que essa psiquiatra tem, né? Ela inclusive chega a falar que foi uma boneca que não foi tão vendida assim, né? Que é tipo uma edição limitada, não é não foi um estoque assim gigantesco dessa boneca que existiu. São raras essas bonecas e ela tem uma em ótimo estado e acaba entregando pra menina. Logo nesse momento eu já achei super bizarro essa mulher ter uma boneca, né? Que a gente sabe que a Tiffany possui essa boneca. Enfim, acho que essa mulher tem coisa estranha aí e minhas suspeitas sobre ela só vão piorar no decorrer do episódio, né? Mas não vou me adiantar, quando chegar no momento eu explico. Depois a gente vê, né, que a mãe da Alex, ela não tá se importando tanto assim com o trauma das filhas, né? Ela só tá querendo que a família aparente estar perfeita pra que ela consiga ganhar as eleições, enfim, pra continuar sendo a prefeita lá da cidade, né? E, enfim, aquela coisa a gente já viu na primeira temporada que ela não é uma mãe muito boa, né? Ela é bem egoísta, assim, só pensa nela mesma. E as filhas estão bem traumatizadas, né? E depois de noite a gente vê que a Alex acaba indo conversar com a irmãzinha dela, né? E acaba confirmando, né? De fato, foi o Chuck, sim, que a irmãzinha não tá louca, mas que elas não podem contar para as pessoas, né? As pessoas não vão acreditar, mas que a irmãzinha, né, não deve nunca acreditar em nenhum boneco, não deve confiar em nenhum boneco, né? Que ela sempre deve ficar de olho, sempre deve ficar, né, tipo, preocupada. A Alex, inclusive, começa a bater na boneca, né, pra ver se ela reage, pra ver se ela faz alguma coisa, mas até então a gente fica ali entendendo que aquela boneca não tá possuída, né, que não tem nada com ela. Ela simplesmente é uma boneca, né, que é a idêntica à original que a Tiffany possuiu no passado, mas teoricamente não tá possuída pela Tiffany agora. Aí a Alex, né, ela inclusive chega a amarrar a boneca na cadeira, enfim, ela faz toda uma coisa e dá uma faca pra irmã. E aí é que a gente tem aquela cena que apareceu no primeiro trailer dessa temporada, né? Que foi a cena que no meu vídeo eu falei pra vocês, olha, gente, ali a boneca Tiffany original de cabelo preto. Que é a cena que tá a irmãzinha da Alex na cama, né? E a boneca dormindo junto com ela, né? A irmãzinha da Alex com a faca ali pronta
pra esfaquear a boneca caso a boneca faça alguma coisa de errado, né? Mas acaba que a boneca não faz nada durante aquele dia. Depois disso, né, gente, o Jake acaba saindo, né, do lugar onde ele tá morando e vai visitar o Devon, né? Eles querem se juntar pra reencontrar a Alex, né? Eles também conversarem sobre aquela questão da ligação. Será que é o Chuck de fato que voltou ou não, né? Porque eles ficam em dúvida. Eles sabem que aconteceu aquele acidente no caminhão, né? E acredita-se que todos os bonecos Chuck morreram e que o Andy morreu, né? E a Kyle também morreu na explosão da casa. Então, teoricamente, na cabeça deles é como se tudo meio que tivesse resolvido, né? Então eles têm esse trauma, assim, pelo que eles passaram, mas eles não tinham tanto medo, assim, do Chuck de fato voltar, porque eles pensavam que aquilo realmente tinha acabado. Mas agora, depois daquelas ligações, né, eles começam a pensar que não, talvez o Chuck ainda esteja vivo e talvez eles ainda estejam em perigo, né? Então o Jake, ele vai lá, né, ele entra pela pela janela do quarto do Devon, né? E o Devon, emocionadíssimo, já pega o Jake, já joga na cama pra beijar ele, e o Jake, tipo, a gente precisa ir atrás da Alex. Coitadinho do Devon, né, gente? Eu entendo ele, sou emocionado igual a ele, mas enfim, eles acabam indo atrás da Alex, né? Então os três estão lá conversando. A gente vê que o Jake, ele tá achando suspeito, assim, o comportamento da Alex, né? Eu acho que ele tá suspeitando que ela esteja usando drogas de uma forma, assim, muito pesada, muito horrível. E ele até tenta meio que falar com ela, assim, né? Quando ele chegou no quarto, ela tava fumando maconha, enfim. Que não é tão problemático, né, gente? Ainda mais agora que eu tô no Canadá, que é legalizado, enfim, a coisa não é esse auê todo. Mas ele começa a suspeitar que tem mais coisa aí, sabe? Ele percebe que a maconha não é a droga mais pesada que ela tá usando, que ela tá usando coisas, né, piores, né? A gente lembra também que eles são menores de idade, eles são bem novinhos, né, gente? Então, assim, a situação da Alex é realmente bem complicada. O Jake, ele se preocupa com ela, e eu achei isso bem legal, né? Principalmente quando a gente para pra pensar que lá na primeira temporada, no início, a relação deles, né, era de bully e de vítima, né? A Alex era a bully dele, ela fazia ele sofrer, né? E agora ele tem essa preocupação com ela. A gente vê que eles realmente criaram um laço de amizade que é muito verdadeiro e muito forte, né? Eu acho muito legal a gente ver o tanto que os personagens cresceram desde a primeira temporada até aqui. E, inclusive, queria aproveitar aqui, né, só pra dizer que eu também achei que as atuações melhoraram muito, né? Eu acho que, especialmente o ator do Jake, na minha opinião, ele tinha muito carisma, mas ele não tinha muita técnica na primeira temporada, né? De certa forma, eu achei que ele continuou funcionando na primeira temporada, porque é um personagem que eu gosto, o ator também é muito carismático. Mas eu achei que nessa segunda aqui, nesse primeiro episódio, ele já arrasou muito mais na atuação do que na primeira temporada inteira, sabe? Eu acho que ele realmente teve essa amadurecida como ator, então eu acho legal citar isso aqui, né? Parabenizar ele pela sua melhora, né? E por tudo que ele aprendeu durante esse ano que se passou. A mãe da Alex, né, acaba meio que interrompendo, assim, a hora que eles estão conversando, né, que eles iam lá no quarto da irmãzinha da Alex pra ver essa boneca, né, Tiffany. E, inclusive, gente, nessa cena aconteceu uma coisa que eu achei meio bizarra, que na minha opinião eu acho que é um furo de roteiro, é algo que não faz sentido. Porque o Jake, né, quando ele vê a boneca, ele fala, nossa, essa é a boneca do filme A Noiva de Chuck, que quem faz o papel é a Jennifer Tilly. E a gente sabe que na vida real a Jennifer Tilly é de fato a noiva de Chuck. Esse diálogozinho foi tipo só uma frasezinha que o Jake falou, mas não fez nenhum sentido. Pra mim foi um furo péssimo e eu quero fingir que esse momento não existiu, porque não faz sentido, gente. O filme A Noiva de Chuck não era pra ser um filme dentro do universo do Chuck, sabe? Não sei se vocês estão entendendo, mas não era pra ser. É tipo, é como se a Jennifer Tilly e a Tiffany, né, a Valentine, elas não são exatamente assim, elas não são a mesma pessoa, né? A Tiffany, ela possui a Jennifer Tilly em O Filho de Chuck, mas a história de A Noiva de Chuck era real e a atriz só vai aparecer no outro filme. Eu sei que é meio complicado, porque é uma coisa assim, metalinguagem, uma loucura que o Don Mancini fez, mas eu acho que ele meio que se perdeu nessa loucura dele, porque não faz sentido o filme A Noiva de Chuck existir dentro do universo dos filmes e da série. Não faz sentido, foi um erro dele ali. Enfim, podre, esse momento podre. Mas eu acho que assim, não estraga a série como um todo, não estraga o episódio como um todo. Foi só um momentinho que eu não gostei, que eu senti que ele se perdeu ali no roteiro, mas também não estragou nada. Mas enfim, a mãe da Alex acaba atrapalhando, né, na hora que eles vão lá analisar a boneca pra ver se tem alguma coisa errada ou não. O Jake e o Devon acabam se escondendo no armário, né, que eu achei muito engraçado, que eu vi gente no Twitter falando Lex é homofóbica, escondendo os gays no armário. Mas enfim, eles acabam saindo de lá, eles meio que dormem escondidos ali na casa da Alex, né, tanto é que de manhã ela pega uma maçã, 2 maçãs já na cozinha e leva pra eles no quarto, né, pra eles conseguirem se alimentar, porque eles estão lá escondidos. E eles estão lá conversando, né, sobre essa questão do Chuck, enfim, eles não sabem direito o que aconteceu. E a Alex tá muito nervosa, né, a gente vê que ela tá ali precisando se drogar novamente. Ela acaba dizendo que vai no banheiro e tá lá, né, triturando uns comprimidos, né, pra cheirar. Enquanto isso, o Jake e o Devon, né, eles vão descendo.
pro andar de baixo, né? Lá no andar de baixo, a irmãzinha da Alex, ela acaba atendendo a porta e quem chega é o Chuck com o novo irmãozinho do Jake, né? Ele tá com a bomba na mão e a gente vê que tudo ali foi um plano do Chuck, né? Pra juntar os personagens da primeira temporada, o trio Jake, Devon e Lexi, pra conseguir matar todos eles numa tacada só. Nesse momento, gente, já me deu desespero, porque como eu falei, a criancinha, né, o irmão do Jake, eu achei ele muito fofinho, ele me lembrou muito o Andy, que é um personagem que eu também acho muito fofo, e eu acho que a fofura, tipo, do Andy, lá no primeiro filme do Brinquedo Assassino, né, era o que fazia o filme ser tão assustador pra mim, sabe? Era a forma como o Chuck realmente ia matar aquela criança. A gente tem cena, assim, do Andy chorando, que é muito pesado. Eu ficava com muita pena dele, sabe? E nesse momento aqui eu também fiquei com muita pena do irmãozinho do Jake, né? Especialmente porque ele é muito inocente e ele não sabe que o Chuck é ruim, sabe? Ele acha que é uma brincadeira, né? E, inclusive, assim, muitas das referências que ele faz de Batman e Robin são muito inspiradas naquela série do Batman, né? Lá da década de 60, que era uma coisa, assim, mais bobinha, né? Eu lembro até que tinha uma história, né, de uma bomba, que tinha o Batman segurando uma bomba, assim, se abestalhando na rua e jogava a bomba no mar, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto aquilo quando eu era criança e eu acho que na cabeça dele era como se fosse uma coisa assim, sabe? Era uma brincadeira muito divertida, então ele não tava percebendo que ele tava em perigo. E aí o Chuck acaba ficando ali, né, na sala de estar, tá o Chuck, a irmãzinha da Alex, né, o irmãozinho do Jake, o próprio Jake e o Devon. E ele fala, né, que ele vai esperar a Alex sair do banheiro. E quando ficar todo mundo junto, né, ele vai acionar a bomba. E aí, nesse momento, o Chuck fala uma coisa que é muito interessante, né? Ele diz que, apesar de ter tido aquele acidente do caminhão, muita gente pensou que todos os bonecos do Chuck tinham sido destruídos. Na verdade, vários deles estão vivos. A gente não sabe ainda quantos bonecos especificamente, mas a gente sabe que vários sobreviveram. E por causa disso, né, aquele Chuck explodir uma bomba e se destruir é um sacrifício que pra ele vale a pena, porque ainda tem outras versões dele que ainda estão vivas. Então isso deixa um mistério pra gente, né? Quantos daqueles bonecos ainda estão vivos e quantos morreram? A gente não sabe, mas pelo menos já dá pra gente saber, assim, que tem Chuck suficiente pra ter muita bagaceira durante essa temporada. O Jake, ele fica, né, gente, pegando o celular, mandando uma mensagem pra Alex, mas como ela tá lá se drogando no banheiro, ela nem presta atenção direito na mensagem, e ela, inclusive, chega a sair, vai descendo as escadas, né, fazendo tudo aquilo do jeito que o Chuck tinha planejado. No entanto, né, se não me engano, é o Devon, né, que ele pega uma maquininha, assim, de elétrica, né, ele acaba dando um choque no Chuck, né, ele pula no Chuck, enfim, começa aquela confusão. E aí, gente, o novo irmãozinho do Jake, ele acaba fugindo, né, com a bomba, ele continua, eu acho assim, não percebendo que é uma coisa super séria e pesada que tá acontecendo, ele ainda acha que é uma brincadeira. E aí ele vai pra cozinha, né, onde tá a boneca Tiffany. E aí a boneca, ela não tem nenhuma reação. Mais uma vez, eu acho, confirmando, né, que aquela boneca não estava possuída, né, ela de fato era só, tipo, a boneca clássica Lahara, sem estar com a alma da Tiffany lá dentro. Mas, de qualquer forma, né, o menininho, enquanto ele tá olhando a boneca, ele tá curioso, assim, com a aparência dela, o Chuck aparece por trás e aperta na bomba, né, gente? Então acaba explodindo. Inclusive, eu achei essa cena muito bonita, né? O episódio todo, na verdade, eu achei ele muito bonito, eu achei ele muito bem filmado, sabe? Eu gostei muito da direção desse episódio, também gostei da trilha sonora, né? Eu achei a cena da bomba explodindo, né? Aquela explosão verde no meio da cidade, assim, com várias casinhas. Eu achei aquela cena muito bonita, né? E muito bem feita. E depois disso, né, a gente tem um pulozinho no tempo, não sei de quantos dias ou horas, enfim, mas tem um pulozinho e a gente vê que tá lá, né, o Jake, a Alex e o Devon. Eles estão lá, acho que com um policial e com aquela psicóloga, né, psiquiatra, que parece que ela cuida de todo mundo daquela cidade, só tem uma psicóloga ali. E eles estão lá conversando, né, eles falam de tudo que aconteceu, que eles precisam ter uma punição, né, porque meio que foi culpa deles, e fica meio que estabelecido, assim, né, o que a polícia acredita, que as autoridades acreditam, é que o Jake, o Devon e Alex, né, eles estavam meio que fazendo uma mistura ali, um produto de limpeza, enfim, fazendo uma brincadeira que acabou tendo uma explosão e matando uma criança sem querer, né? Então eles precisam ser punidos de certa forma, né? Eles estão indo para um reformatório e aí chega mais um momento suspeito dessa psicóloga, né, psiquiatra, não sei direito o que ela é, mas enfim, ela acaba se levantando e dando uma sugestão para que eles sejam enviados para um instituto lá religioso, que ela fala que já trabalhou nesse instituto, né, que ela já ajudou outras crianças, né, e ela fala assim que foi um acidente, né, então eles não fizeram aquilo de propósito, então eles não deveriam ir para um lugar tão ruim assim, eles deveriam ir para um lugar onde eles vão ter tipo, uma misericórdia, assim, uma coisa de Deus, enfim. Então ela acaba sugerindo que eles sejam levados para aquele instituto. E aí, quando eles estão indo para esse instituto, né, gente, essa instituição, é muito interessante porque os meninos, eles acabam olhando e reconhecendo que é a mesma estrutura, né, é o mesmo local em que o Chuck, né, o Charles Lee Ray, morou quando ele era criança ali, adolescente, que foi um flashback que a gente teve lá na primeira temporada.
que a gente viu ele novinho, né, que ele ficava brincando, se não me engano era de Peter Pan com as crianças, né, enfim, ele acabava matando algumas pessoas ali, né, inclusive teve uma das crianças que virou amigo dele, assassino também, né, a gente teve tudo isso na primeira temporada, e parece que essa instituição pra qual eles estão indo é a mesma instituição que o Charles Lee Ray morou, né, quando era criança, e aquilo aconteceu. Então eu achei isso, gente, muito suspeito, especialmente porque a psiquiatra, né, a psicóloga, a gente vê que ela já é uma mulher mais velha, e ela fala que ela já trabalhou lá, o que me leva a pensar, será que ela não já trabalhava lá na época que o Charles Lee Ray era mais novinho? Será que ela não tem também uma ligação com o passado dele? Porque até agora a gente não teve nenhum flashback do passado do Charles Lee Ray, né? Mas a gente teve bastante flashback lá na primeira temporada. Será que aqui na segunda temporada a gente também vai ter flashback? Será que a gente vai ver que tem uma ligação dela com o passado dele? Não sabemos, mas eu acho que é uma possibilidade, né? Então achei assim muito interessante. A gente precisa prestar atenção nessa mulher. E por fim, né, gente, depois que o Jake, o Devon e a Alex, eles chegam, né, nesse instituto, a gente também vê depois um carrinho de entrega chegando com uma caixa, né, que obviamente é um boneco, né, do Chuck, que vai chegar lá pra fazer o terror. E assim, gente, eu amei esse episódio, né? Eu achei que ele foi um episódio muito, muito incrível. Foi um ótimo episódio, assim, pra introduzir essa nova temporada e pra fazer a gente voltar a se sentir conectado com esses personagens, né? Porque se passou basicamente assim um ano desde a primeira temporada, e como eu falei, eu acabei não revendo a temporada e não revi os filmes do Chuck de lá pra cá, então eu achei que esse episódio ele fez um trabalho muito bom de restabelecer os personagens, restabelecer o contexto da série, né, de tudo que tá acontecendo pra gente relembrar, e eu acho que a partir do segundo episódio é que a gente de fato vai ter mais novidades, né? Porque falando assim de coisa nova, esse episódio não teve tanta coisa nova assim, mas eu achei que foi um episódio que foi uma ótima introdução, né? Foi um ótimo retorno do Chuck, né, para as telas, e eu amei, gente. Tô muito ansioso para continuar assistindo essa temporada. Eu acho que tem muita coisa maravilhosa pra acontecer. Como eu já falei aqui no vídeo, né? A gente vai ter Glenn e Glenda, né? Também vai ter Nika, que a gente não viu a Nika ainda nesse primeiro episódio, né? Também a própria Tiffany não apareceu nesse episódio. Só a versão dela boneca, né? Lá no iniciozinho, mas no geral a gente não teve Tiffany aqui, né? Eu amo Jennifer Tilly, então tô muito ansioso pra ver mais dela, né? Ver qual vai ser a história dela nessa segunda temporada. E também, como eu falei, eu acho que tanto o Andy quanto a Kyle estão sim vivos. E eu acho que eles vão acabar aparecendo no decorrer dessa temporada, né? Mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Então, assim, basicamente tem muita coisa interessante pra acontecer. Eu acho que essa temporada vai ser maravilhosa, né? E se vocês são fãs de Chuck, não deixem de se inscrever aqui no canal pra não perder todos os vídeos que eu vou estar lançando aqui toda semana. E é isso, né, gente? Vou deixar vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu digo, né? Não esqueçam de se inscrever e até mais!